Deus os abençoe em nome de Jesus Cristo, todos que verem este vídeo. Eu quero vos trazer uma mensagem sobre enfermidade e doença. Você sabia que enfermidade e doença não são a mesma coisa? Há uma diferença, eu vou vos provar biblicamente. Abra a Bíblia comigo em Isaías, profeta messiânico, capítulo 53, versículo de número 4, diz assim: verdadeiramente Ele levou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, no original quer dizer as nossas doenças. E nós o reputamos, julgamos por aflito, triste, ferido de Deus e oprimido, apertado. A prova sobre a diferença de enfermidade e doença está quando nós podemos ler a Bíblia. A Bíblia nos diz em Deuteronômio capítulo 7, versículo 15, que Deus prometeu que desviaria a enfermidade do seu povo e não lançaria as doenças que caiu sobre os egípcios. O que aconteceu? Certa feita, a Bíblia nos relata, podemos ler em Lucas capítulo 13, que Jesus viu uma mulher que jazia 18 anos, esta mulher jazia enferma de um espírito imundo. Primeiro ponto, foi citado o tempo, 18 anos. Segundo, enferma. Terceiro, encurvada. Primeiro foi relatado o tempo porque não havia ninguém ali tomado por Deus, por mais que havia religiosos ali, para orar e curar aquela mulher. Este é o primeiro, por isso que diz que jazia 18 anos. Segundo tópico, enferma. Por que enferma? Enfermidade, para você que não sabe, ela é afetada na alma. Vou lhe citar um exemplo. A sua alma é você dentro de um carro. O carro é o seu corpo. O motor é o espírito ou o fôlego de vida de Deus. Porque o fôlego de vida e o espírito que Deus deu de vida é o mesmo. Todos têm. Pode ser o pior assassino, o pior estuprador. Todos têm o fôlego de vida, o espírito. Ou seja, a sua alma, você pilotando o carro, e o fôlego de vida de Deus, que é o motor, e o carro é o seu corpo. Esta mulher então estava pilotando este carro. Que a Bíblia não diz o nome, mas era uma mulher. Dentro daquele carro, dentro daquele corpo. Enferma 18 anos de um espírito imundo. A Bíblia não diz que Jesus curou ela de estar curvada, mas que expulsou o espírito que fazia ela ficar curvada. E após expulsar este espírito que fazia ela ficar curvada, então se endireitou. Veja. Agora vamos para a doença. O que é a doença? A doença é algo que é no corpo físico somente, na lataria do carro, mas não afeta a alma. Esta mulher jazia 18 anos, é enferma e encurvada de um espírito maligno. Ela estava, a sua alma tomada por um espírito maligno, a qual era expresso no corpo físico a debilidade dela. Mas quando Jesus expulsou o demônio saindo da sua alma, aquela debilidade expressa no corpo físico saiu. Por isso que a Bíblia diz em Salmos que o coração alegre aformoseia o rosto. O coração alegre, quando a Bíblia quer dizer no seu original hebraico, está falando que quando a sua alma está alegre, a sua carne demonstra, o seu exterior demonstra. Não para por aí. Jesus agora, falando de doença, ele vai à casa da sogra de Pedro. E dizem que Pedro foi um dos primeiros papa, bispo. Então, se ele foi um dos primeiros papa ou bispo, quer dizer que um papa, um bispo pode ser casado, porque Pedro foi casado. Se Jesus foi na casa da sogra de Pedro, sinônimo que ele tinha uma mulher. Ou seja, diz que a sogra de Pedro estava doente, com dor de cabeça. Isso é relatado em Marcos capítulo 1, versículo 29, diz que ela estava com febre, ou seja, a doença afeta o corpo físico, mas não a alma. Ela estava doente, repito, e diz que Jesus curou ela da dor de cabeça. Quer outro exemplo?
Quando a pessoa está triste, a sua alma está triste, não é aformoseado o seu rosto. Mas quando a pessoa se corta, tem uma infecção, uma inflamação, não é atingida a alma. A depressão atinge a alma, não atinge o espírito. Ou seja, a depressão, a pessoa toma um medicamento para tentar curar a depressão, mas não há cura, há uma libertação desse espírito que oprime a alma. Como esta mulher que jazia curvada. Porque o remédio depressivo somente dopa o corpo físico, a carne, mas a partir do momento que sai o seu efeito, a pessoa volta a pensar em fazer algo errado, porque ela está depressiva. Medite nesta palavra. E a Bíblia nos diz em Isaías 53, e eu termino aqui para vocês ler também. Versículo 5 diz assim, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas injustiças, iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras, doenças, feridas, fomos sarados, ou seja, curados. Seja curado de qualquer doença e seja liberto você de qualquer enfermidade no nome de Jesus. E o que Isaías falou que pelas suas pisaduras somos sarados, se confirma o que este profeta messiânico anunciou em Mateus, que eu vou ler também. Capítulo de número 8, versículo 17 diz assim, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías. Bíblia, que diz, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, elevou as nossas doenças. A cada pisadura de Jesus carregando aquele patíbulo, aquela parte horizontal da cruz, indo ao Gólgota, pelo seu sangue pingado, quem vinha atrás com doença era curado. Ele tomou as nossas enfermidades. Como assim? Não quer dizer que tinha um espírito maligno? Ele não. Ele sentiu o peso da morte, porque quando ele estava no Jardim do Éden, quando ele estava no Jardim Getsêmani, ele disse, meu pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Ali tem um ponto, depois uma vírgula, quer dizer que foi um sinônimo de grande tempo parado. E ali, naquele ponto e vírgula, quem falou ali foi Jesus, a carne, que ele estava enfermo, tomado por uma depressão a qual Satanás quis lançar na sua mente. Porque a Bíblia diz que ele se despesa de toda a sua glória, não teve por usurpação ser igual a Deus. O que aconteceu? Depois há uma vírgula embaixo e continua dizendo, mas não seja feita a minha vontade, Pai, porque ele sentiu o peso dos nossos pecados. A tristeza veio ao seu coração. Aí ele diz, mas seja feita a tua, Pai. Antes da vírgula, ele falou como Jesus, como um menino de Isaías, que diz que o menino nos nasceu. O menino que nasceu foi Jesus, e um filho se nos deu. Em João é dito, João 3, versículo 16 de João, que diz assim, o filho se nos deu, que foi o Cristo, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, que é Cristo. Então, do outro lado da vírgula, ele falou como Cristo, Pai, não seja feita a minha, como carne aqui, como Jesus, tendo um nome nessa carne, igual eu. A minha alma, eu não sei qual é o nome, porque lá no céu a Bíblia diz que vamos receber um novo nome. Essa carne tem um nome que se chama Ilha, mas a minha alma não sei, e vamos receber no céu. Então a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, que é o Cristo. Não é à toa que a Bíblia também nos diz, lá em Mateus 16, quando Jesus pergunta para os discípulos, quem vocês dizem que eu sou? E eles começam a dizer, uns dizem que você é um profeta ressuscitado e você é Elias. Mas aí Jesus chega e pergunta assim, quem vocês dizem que eu sou? E aí Pedro diz assim,